Olá, aqui é o Emiliano Espíndola, do canal Falando de Loja. Esse vídeo eu quero tratar de um tema assim bastante sensível, bastante técnico, mas que ele é decisivo na operação e importantíssimo que você entenda todas as nuances, todos os aspectos que a gente trata com relação à taxa, despesas operacionais, a fluxo de caixa, a antecipação de recebíveis, etc. e tal, custos operacionais e modalidades de concessão de crédito. Bora lá, vamos entender um pouco dessa parte técnica, mas com certeza você vai entender e vai conseguir assimilar as vantagens e os diferenciais competitivos que um crediário garantido pode proporcionar para a sua loja, comparando, tendo noção exata tanto da parte operacional quanto das taxas e os investimentos que você faz na absorção e na apuração de resultados que todo esse protocolo vai proporcionar para você. Eu começo fazendo a comparação. Quais são as 3 modalidades que você tem para dar crédito, para vender a prazo na sua loja? Basicamente, você tem, dentro das 3 possibilidades, você tem a primeira delas, é fazer um parcelamento através do cartão de crédito. Então, isso aí está disponível, você pode fazer. A segunda opção que você tem para operar a venda a prazo na sua loja é você implantar, gerenciar um crediário próprio com toda a operação interna dentro da loja. E a terceira possibilidade é você ter um crediário garantido, como é o caso da Tiras Crediário, que vai trazer toda uma expertise, toda uma tecnologia para fazer a gestão do crediário dos seus clientes, das suas vendas dentro da sua loja, para que você consiga focar na sua atividade principal e não ter a preocupação de toda a operacionalização do crediário interno dentro da loja. Então vamos ponto a ponto analisar e entender, fazendo os comparativos de custo-benefício, né? As taxas e resultados que você pode ter dentro das operações, as vantagens competitivas e as limitações. Quando a gente começa analisando, por exemplo, cartão de crédito, o primeiro aspecto que é fundamental de entendimento é o que envolve em termos de taxa e em termos de diferencial. Você não é dono do limite do cartão do cliente. Esse limite ele pode usar no seu concorrente. Então, a gente sabe que não é um instrumento de fidelização. Eu tenho cartão de crédito. Não significa que ele vai usar na sua loja os limites que ele tem dentro do cartão ou dos cartões que ele possui. Esse é um dos diferenciais assim muito importantes quando a gente analisa do ponto de vista mercadológico. Do ponto de vista operacional, o que implica a operação no cartão de crédito? Primeiro, você tem uma taxa que você negocia, que a gente chama de taxa de administração, mas o que significa essa taxa? É uma taxa de garantia de liquidez. Eu costumo chamar, vamos colocar umas aspas aqui, mas entenda o que eu quero dizer. Eu costumo chamar de inadimplência pré-fixada. O que é uma inadimplência? Inadimplência, por definição, é um pedaço dos recebíveis que você tem da venda a prazo que você não recebe. Na verdade, então, eu fiz uma venda de R$100 e vou receber 97. Então, 3% aqui foi uma taxa garantida do cartão, ou seja, uma inadimplência pré-fixada, já contratualmente estabelecida. Eu sei que eu não vou receber 100% do valor das vendas que eu faço no cartão de crédito. Então, esse é o primeiro aspecto, a primeira taxa envolvida, que é a parte financeira dentro da operação financiada através do cartão de crédito. A segunda é, se eu vendo parcelado, o cartão vai me repassar, a administradora vai me passar também de maneira parcelada. Vendi em 4 vezes, vou receber em 4 parcelas. Vendi em 10 vezes, vou receber em 10 parcelas. A não ser que eu faça uma antecipação de recebíveis. Se eu fizer uma antecipação de recebíveis, a adquirente, a operadora, vai me cobrar uma taxa de antecipação de crédito, de antecipação de recebíveis. E aí, então, eu vou ter um acúmulo de mais uma taxa aí. Vou ter a taxa operacional de liquidez, de garantia de liquidez e custo operacional da administradora, mais uma taxa de antecipação de recebíveis para que eu tenha o dinheiro disponível aqui, cash, na minha operação, para que eu possa honrar meus compromissos. Até porque a gente sabe que tem um impacto muito grande quando você vende a prazo. E esse é um aspecto importante para a gente analisar. Porque quando você vende a prazo, você coloca a mercadoria para fora, vai receber isso ao longo de um determinado período de tempo, mas precisa honrar compromissos imediatos, como a própria reposição dessa mercadoria, precisa pagar o salário, comissões de vendedor, tenha as despesas diretas, como aluguel, postos, enfim, uma série de impactos operacionais de despesas que a loja precisa honrar e ela, quando vende a prazo, ela vai diluir esse recebimento aí ao longo de um determinado período. Então você promove um descasamento de fluxo de caixa, geralmente, dentro dos gastos totais operacionais que você precisa ter e os confrontando com esses recebimentos que você tem quando faz a operação parcelada a crédito. Então quando a gente olha para o cartão de crédito, você tem basicamente essas duas taxas. Você tem a taxa de garantia de liquidez, a taxa
taxa contratual, mas se você vai puxar o recebível para o financiamento da capital de giro, do seu custo operacional, você tem um custo aí, uma taxa de antecipação de recebíveis. Melino, eu não antecipo. Ok, aí sobram duas opções. Ou você capta esse recurso fora como financiamento, um empréstimo bancário, ou você tem que pôr do seu próprio bolso. De todo modo, você tem um custo. Se você põe do seu próprio bolso, esse dinheiro poderia estar aplicado, rendendo um determinado valor. Você abre mão dessa rentabilidade para financiar seu capital de giro. Então, ele tem um custo, sim. Se você matematicamente for fazer o cálculo, sempre vai ter um gasto, sempre vai ter um custo quando você vende a prazo, ok? Beleza, então, posto isso, vamos fazer a segunda análise, quando você tem 100% da operação do crediário administrado pela própria loja. Bom, começa pela estrutura. Você tem que ter um investimento estrutural de pessoas, de recursos físicos e recursos financeiros. Como é que funciona isso? Bom, a parte, se você vai dar crédito, você precisa de analista, alguém que faça o cadastro e uma análise para definir se aprova ou não a venda no crediário e qual o valor do limite que você vai aprovar. Então você precisa de um analista de crédito que precisa de computador, que precisa de telefone, precisa de internet, que precisa usar birôs de crédito para fazer consultas. Então você tem toda uma estrutura operacional que precisa ser investida e um custo. Você tem um investimento estrutural fixo, mais um custo operacional para rodar essa operação, como salários de analista e mais as despesas de consultas e etc. Inscrição em baixa de clientes SPC, esse tipo de operação que naturalmente fazem parte da venda no crediário. Depois você tem a parte de cobrança, que também envolve recursos humanos, estratégias, técnicas e ferramentas. Porque se você não tiver isso, você vai causar problema, importunar clientes e ter baixa eficácia. E a gente sabe que quem vende a prazo tem que fazer cobrança, senão você compromete a liquidez da sua carteira. Então, precisa agora, com técnica, com expertise, para que você consiga otimizar essa operação. A gente sabe que tem cliente que você tem que cobrar antes de vencer, você já tem que começar a lembrar o cliente e tal, e tem outros clientes que você pode deixar ele mais à vontade, às vezes um breve lembrete, um SMS ou alguma coisa assim, depois de 15 dias é suficiente para você garantir, porque ele tem baixo risco, é um cliente que tem um perfil de pagamento mais comprometido, etc. e tal. Ou seja, há nuances, há técnicas, há elementos que precisam ser considerados quando você fala numa operação de cobrança, e gerenciar isso não é fácil. Envolve investimento, envolve as despesas operacionais e conhecimento técnico. E a terceira parte, que é a parte do fluxo financeiro. Quando você vende a prazo no crediário próprio, você não tem como antecipar para si mesmo a operação, a não ser que você coloque recurso do próprio bolso, recurso externo, né? Que você faça o aporte, ou você vai captar esse recurso numa fonte de financiamento, um empréstimo bancário ou alguma coisa assim, para você cobrir o seu capital de giro, cobrir o seu caixa para poder financiar a operação de crédito. E isso tem um custo também, um custo financeiro aí. Então, essa basicamente são as características que muitas vezes o lojista não faz essa conta. Quanto custa essa operação de investimento aqui, mais o custo de antecipação de recebíveis, mais a terceira variável aí nesse pacote, que é o gerenciamento da inadimplência. Quem dá crédito tem inadimplência. Não existe venda a prazo sem inadimplência. Quem opera, menino, mas se eu opero com um cartão, eu não tenho inadimplência. Você tem a taxa pré-fixada de administração e garantia de liquidez. Na verdade, você vende R$100 no cartão, não vai receber R$100. Você tem pré-fixado, pré-estabelecido, mas tem. Percebe o que eu estou dizendo? Quem vende a prazo tem um custo aí, vamos chamar de inadimplência, ou pré-fixada ou gerenciada, calibrada a partir de um critério, de uma técnica, de um ferramental que você utiliza para fazer esse gerenciamento. Ok, então olhando para isso, você tem toda essa parte para ser feita, mas a inadimplência que, às vezes, por não ter uma estrutura ferramental, tecnologia para fazer esse gerenciamento, geralmente a inadimplência começa a subir, você corta o crediário, dificulta, e aí quando você corta o crediário, as vendas caem, a despesa fixa sobe e o impacto é muito grande. Terceira possibilidade é você trazer uma empresa especializada como a Tidas Crediário, que tem tecnologia, capacidade financeira, recursos humanos, recursos tecnológicos para realmente performar em alto nível e ter condições de entregar resultados que vão realmente alavancar os resultados da sua loja. Como? Bom, ela também tem, quando você analisa, menino, mas aí eu tenho uma taxa. Ok, vamos analisar a taxa. O que compõe a taxa quando você contrata uma financeira como uma Tidas Crediário para fazer a gestão do seu crediário? Você tem basicamente duas taxas aqui diretas. A primeira é a taxa operacional, que no seu caso, mas eu tenho aqui o meu crediário próprio, eu não tenho taxa. Você tem a estrutura, como eu falei, salário, máquinas e uma série de despesas que você tem. Quanto custa isso?
Então é importantíssimo você fazer essa distinção, mais a liquidez, a garantia, mais somado isso com a inadimplência. Se você fizer taxa operacional mais a garantia de liquidez, que é o crediário garantido, você vai ter aí um determinado montante. Essa é uma taxa inicial do seu crediário. Depois você tem uma outra, que é a antecipação de recebíveis. Esse parcelamento, né, esse recebimento ao longo de um determinado período, isso deixa de existir porque você vai ter antecipação do recebível ali, vai ter no caixa. Fez a venda garantida, você vai ter essa possibilidade de ter um caixa disponível ali. Então você tem a eliminação dos custos operacionais, toda essa despesa, estrutura e fora a energia do gerenciamento, o tempo e o esforço para gerenciar uma equipe de análise de crédito, cobrança e o ferramental que é utilizado, você elimina isso, você tem a garantia de liquidez, porque o crediário, quando é garantido, esse é o diferencial, e você tem o cash, o dinheiro aportado ali. E aqui cabe alguns comentários aqui operacionais que muitas vezes o lojista se confunde por não entender. Primeiro, Hermelino, o cliente quando paga por Pix, então, a TIDAS tem a tecnologia já para receber diretamente por Pix do cliente. Então, disponibiliza isso e facilitando a operacionalização. Segundo, mas o cliente vai pagar na loja, eu tenho que depositar para a TIDAS para ela me repassar depois e tal. Primeiro, é importantíssimo você entender que não há um link entre o prazo que o cliente me paga e o repasse. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a TIDAS garantiu, aprovou, você seguiu o protocolo, fez o procedimento, aprovou a venda no crediário, está aprovada. Você vai receber. Quando o cliente vem pagar, é um procedimento normal de repasse, porque a TIDAS vai já depositar na data contratual, ela vai repassar o dinheiro e isso te dá a garantia de liquidez que você vai receber independentemente desse pagamento do cliente. Percebe? Então são coisas distintas, não confunda isso, porque isso pode levar a um entendimento equivocado e você acaba dificultando ao invés de usar todo o potencial que o crediário pode permitir, pode proporcionar para a sua loja. Então, é importantíssimo entender isso, essa composição de taxas, para você ver que a relação custo-benefício é extremamente favorável, essa questão operacional e toda a tecnologia envolvida, onde você, através de robô de crédito, de uma experiência muito grande, uma expertise muito grande, de uma empresa que realmente é especializada no segmento e que ela vai trazer condições para que você alavanque muito mais, com mais segurança a sua operação. Eu digo isso porque quando você tem um crediário próprio, por exemplo, e a sua inadimplência sobe, a tendência é corta o crediário. E aí corta horizontalmente, né? Corta todo mundo. Quando você corta crediário, você corta os bons e os ruins. E você não tem um critério pré-definido. São os clientes novos, são os clientes antigos? Quais são os critérios que a gente vai fazer? Enfim, é difícil você gerenciar se você não tem a expertise e a ferramenta adequada para você tirar o máximo proveito do crediário. Porque tecnicamente é simples, a implementação nem tanto. Por que tecnicamente é simples? Ora, você tem um determinado perfil de clientes, quando você tem uma carteira de crediário, você tem alguns clientes que não pagam, a absoluta maioria dos clientes pagam em dia, ou um pequeno atraso que é absolutamente normal dentro da carteira. Ok, isso não é inadimplência, né? Esse atraso, esse pequeno atraso é normal na gestão da carteira. Ok, o ideal é eu eliminar esse cliente que não me paga, que compra e depois tem dificuldade de me pagar. Agora, quando você tem uma empresa especializada com ferramental especializado, ela sabe pelo perfil de comportamento do cliente qual cliente ela deve reduzir, endurecer, baixar limite ou até não aprovar e qual cliente incentivar para que você coloque mais energia para esse perfil de cliente, para alavancar as vendas aqui, porque esse é um cliente bom pagador, que compra bem, paga bem e esse cliente otimiza a operação da loja. Esses são diferenciais estratégicos na operação. Então, entendendo tudo isso, aliado a um outro fenômeno assim impactante, que se você está acompanhando a série, você já deve ter assistido um vídeo onde eu falo sobre a redução de despesas fixas na alavancagem da venda a prazo. Porque o que é produtividade no varejo? É você conseguir fazer mais com a mesma quantidade de clientes que você já tem. Como é que você consegue fazer isso? Ticket médio é a ferramenta de ganho de produtividade. Se você faz 10 vendas de R$100, vende 1.000. Se você faz 10 vendas de 200, vende 2.000. Se você faz 10 vendas de 500, vende 5.000. Ou seja, com as mesmas 10 vendas, se você consegue melhorar o ticket, você consegue faturar muito mais com a mesma quantidade de vendas. Quando você alavanca faturamento e você analisa o ticket médio a partir dos planos de pagamento, ou seja, da modalidade de liquidação das vendas, você vê que as vendas no crediário têm o ticket médio muito mais alto. Então, eu trabalhar o meu crediário é alavancar ticket médio, é aumentar o meu ganho de faturamento. Ok, mas e aí? Como é que fica a questão da gestão das taxas, o meu custo operacional
proporcional em relação ao resultado que me proporciona. Pois é, então vamos entender a diluição de despesa fixa, como eu já disse, eu já fiz esse comentário em outros vídeos, mas vamos relembrar aqui rapidamente. Se você está pagando 10 mil de aluguel vendendo 100, o seu aluguel é 10%. Se você, por conta da estratégia, das ferramentas, da capacitação do time, da energia que coloca, você agrega mais 100 mil. Então, ao invés de 100, você vai vender 200. Fazer uma conta de botequim, como eu costumo dizer. Ok, agora o seu aluguel, ele não representa mais 10%, apesar do valor ser o mesmo. Ele continua sendo 10 mil, mas agora ele é 5% em relação ao faturamento. Ele era 10, caiu pela metade. Eu reduzi 5 pontos percentuais do meu faturamento. Então, perceba que ele cai 50%, né? De 10 para 5, e esses 5 pontos eu economizo. Se eu trocar esses 5 pontos do faturamento total, por que eu digo do faturamento? Porque o crediário, ele é um percentual da venda. Vamos fazer um comparativo. Vamos admitir que o crediário represente 50% da minha venda e eu tenho 10% de taxa, ou 10% de inadimplência, ou alguma coisa assim. Quanto me custa no total? Ora, 10% de 50% é 5. 10% de 50% é 5. Então, se eu fizer essa troca, se eu implementar 10% de gasto na minha carteira de crediário total, implementar além do que eu já tinha, eu acrescentei mais 10% e 50% de acréscimo de crediário, ele vai me custar 5 pontos percentuais. Ora, só o meu aluguel aqui de 10 caiu para 5. Percebe? Fazendo esse comparativo, né? Ou seja, eu troquei uma economia por um gasto, só que eu dobrei o meu faturamento. Se eu fizer isso e o meu resultado líquido estava sendo 10%, por exemplo, eu estou tendo 10% de lucro, 15% de lucro, então eu vendia 100, botava 15 mil com 15% de lucro, botava 15 mil no bolso. Agora eu estou vendendo 200, se eu mantiver, porque eu troquei uma coisa pela outra, a mesma proporção, eu agora ponho 30 mil, porque 15% de 200 é o dobro de 15% de 100. Então você tem um ganho, uma alavancagem de resultados, um ganho de produtividade. E isso é sensacional. Isso é você ter um parceiro como a Tidas Crediário dentro da sua loja. Então, entender isso, disponibilizar as ferramentas, colocar o time alinhado e executando os protocolos de maneira adequada, você fortalece a parceria e promove as melhorias de resultado. É isso que todos buscam. Então, pense sobre isso, procure entender exatamente esse detalhamento que você vai ver que isso dá garantia, dá solidez, você tem realmente segurança para poder alavancar os seus resultados, deixar instrumentos poderosos na mão da sua equipe de vendas e, mais do que nunca, encantar e fidelizar os seus clientes. Então é isso. Pense sobre isso, acompanhe toda essa série de vídeos, porque você vai ver que a gente está trazendo muito material técnico para que você realmente entenda e consolide cada vez mais essa nossa parceria. Beleza? Então é isso. Eu te vejo por aí. Sucesso, um grande abraço.